Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 56. Disputa de mercado. 2. A associação de comerciantes era como uma família unida de golpistas. A maioria, se não todos, tinham seus segredos sujos. Assim, ninguém se atreveu a ir contra os outros com medo de que seu empreendimento comercial fosse arruinado se seus segredos fossem divulgados. Essa também era a razão pela qual a maioria deles ajudava uns aos outros em momentos de necessidade. Agora mesmo, houve um momento de necessidade. Um pirralho tolo e inútil se atreveu a difamar os produtos de um comerciante. Como eles poderiam deixar passar sem obter uma compensação adequada primeiro? Obviamente, todas essas razões eram besteiras, mas isso não importava para os comerciantes, desde que ganhassem algum dinheiro extra. Assim, Ashton se tornou alvo do dono da loja para extorquir algum dinheiro. Você, garoto, você se atreve a dizer que minhas coisas são lixo? Um homem de aparência pesada agarrou a parte de trás do colarinho de Ashton e o puxou de volta para dentro da loja. Uma coisa é criticá-los, mas dizer que as coisas feitas pelo suor e sangue de nossos artesãos e armeiros é lixo é totalmente inaceitável. Foi a primeira vez que Ashton deu uma boa olhada no rosto do dono e ele parecia exatamente como um pedaço de merda teria. O cabelo do dono da loja parecia que o homem estava tomando banho de óleo. Até mesmo sua pele estava terrivelmente viscosa e em geral exalava um cheiro repugnante. Se alguém dissesse que o homem parecia mais uma bola com paus inseridos nela para formar membros, não estaria errado. Fora isso, não havia características notáveis do homem. Oi. Estou falando com você, seu bosta. O que você quer? Eu apenas disse o que achei correto. Por que eu deveria pagar 1.500 unidades azuis por um monte de flechas de pedra? Ashton estava ficando irritado, em parte devido ao cheiro repulsivo do homem e em parte por causa de como ele estava se comportando. Seu merda. Você acha que é um grande mercador, que pode dizer o que vale a pena apenas por vê-los? Todos os presentes na loja começaram a rir. Aos olhos deles, Ashton era alguém que não tinha ideia de como os efeitos das armas e o aprimoramento de estatísticas funcionavam. Em outras palavras, ele era simplesmente um garoto que não sabia do que estava falando. Era raro que surgissem brigas na área dos comerciantes. Não porque eles eram fortes, ou algo assim, mas por causa de sua unidade de conveniência. Era seguro dizer que, se alguém mexeu com um comerciante, mexeu com toda a associação comercial. Foi também a razão pela qual, embora alguns dos compradores fossem enganados de vez em quando, eles guardavam para si mesmos, porque sabiam que a luta só os colocaria em mais problemas. Inferno, eles poderiam até proibir essa pessoa de entrar no mercado de contingente completamente. Bem, eles tecnicamente não serão capazes de fazer isso. Mas eles parariam de vender qualquer mercadoria à pessoa problemática. Até comida e água. Por razões óbvias, Ashton não sabia disso e estava apenas evitando problemas para não causar ainda mais problemas. No entanto, ao contrário de Ashton, não parecia que o lojista iria deixar o assunto de lado tão facilmente. Oh, você pensou que eles eram uma merda. Entendo. De repente, o comportamento do lojista mudou quando ele caminhou até o armário mais próximo e tirou uma espada preta. A espada tinha uma lâmina fina de um gume que era um pouco curvada e parecia ser extremamente afiada. Ele também tinha um longo aperto que sugeria que era uma espada destinada a ser empunhada com as duas mãos. Os olhos de todos ao redor começaram a brilhar no momento em que o dono voltou. Todos eles estavam se comportando como se tivessem visto algum tipo de tesouro proibido. O lojista orgulhosamente brandiu a espada como se fosse a melhor coisa já feita. Seu desempenho foi tão bom que Ashton quase quis acreditar nele também. Naquele momento, ele percebeu por que esta loja era tão famosa. Não foi pela qualidade das coisas ali fornecidas, mas pela forma como foram apresentadas aos compradores. O lojista nasceu honestamente para fazer isso. Mas apenas por um olhar, Ashton podia ver o que estava por trás da cortina de todo o drama que o homem estava fazendo. Era uma espada decente. Melhor do que o resto das coisas presentes na loja. Mas ainda era uma arma comum com um aprimoramento de reforço de defesa de baixo grau. Isso foi o suficiente para os outros começarem a bajular a arma como se fosse uma relíquia divina que salvaria o mundo das criaturas da noite. Isso é o que os humanos costumavam chamar de katana. O lojista rugiu com voz dramática, e agora vou demonstrar o que ele pode fazer às custas desta criança. Sem que ninguém pudesse processar o que o lojista acabara de dizer,
Ellie virou para a katana para rasgar o sobretudo de Ashton. Tudo aconteceu em um flash. O balanço do lojista se conectou com alguma coisa, mas não era o casaco de Ashton. Mas para a armadura atrás dele. A armadura de aço que estava sendo anunciada como tendo raro charme inquebrável foi cortada ao meio com um único golpe. O mercador pensou que daria uma lição a Ashton e depois o faria pagar. Mas, agora, tudo estava arruinado. Nunca em seus sonhos mais sombrios ele teria pensado que Ashton seria capaz de evitar seu ataque. É por isso que ele foi ao Alt e agora ele estava fodido. Todos que estavam presentes na loja tinham os olhos fixos na armadura inquebrável quebrada. E não é como parece. Eu a garanto a você. O lojista soltou a espada e começou a gaguejar ao perceber em que tipo de confusão ele estava. A armadura não quebrou porque era uma falsificação ou algo assim. Ela quebrou porque a espada era muito poderosa. Sim, foi isso que aconteceu. No entanto, era um pouco tarde demais para o lojista fazer as pazes e tentar cobrir sua bagunça. Todos viram o que aconteceu com seus próprios olhos. Não havia como o lojista voltar depois dessa bagunça. Por mais que Ashton quisesse saber o que aconteceu depois, ele sabia que se ficasse mais tempo as coisas ficariam confusas. Então ele fez uma pausa junto com Disa. Assim que saíram do mercado, começaram a rir incontrolavelmente, sabendo que o lojista estava fodido. Mas o que eles não sabiam era que não deveriam ter mexido com o mercador. Aquelas pessoas não eram esquecidas nem perdoadoras. Mais cedo ou mais tarde, o que Ashton fizesse o colocaria em apuros. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 57, Rosa e Lucifer. Quando os dois voltaram ao chalé, Ashton e Diz ainda estavam rindo. Isso foi até que Diz o informou que Ashton estava praticamente ferrado agora. Pode não ter sido sua culpa, mas acho que é melhor você não visitar mais os mercadores. Diz disse com a maior seriedade, os mercadores são muito vingativos, e de qualquer forma acho que ninguém estaria disposto a vender qualquer coisa para você depois do que aconteceu. Espero que nenhum deles. Mas por quê? Ashton achou que seria justo se a loja que eles visitaram se recusasse a vender coisas para ele. Mas a ideia de que todo o mercado boicotaria era bastante excessiva e absurda. Você arruinou o negócio de um homem. Você realmente acha que alguém tentaria hospedá-lo e arriscar sofrer o mesmo destino? Diz encolher os ombros. É o que é, boia. Por mais que Ashton estivesse chateado, estava tudo bem. Aqueles idiotas não tinham nada que valesse a pena ser comprado por ele de qualquer maneira. Então, eles não venderem nada para ele deveriam estar bem. Mas ainda havia a questão de não ter engrenagens adequadas. Existe alguma outra maneira de eu comprar algumas engrenagens? Existe. Mas eu não vou recomendar que você faça isso. Ainda não de qualquer maneira. Diz balançou a cabeça e continuou andando em direção ao chalé. Por enquanto você deve se concentrar na academia. Tenho certeza que quando for a hora certa, você saberá sobre isso. Por que tantos segredos sobre isso? Eu não teria que vender meus órgãos nem nada, certo? Ashton brincou, mas Diza não sorriu. Você poderia dizer que perder seus membros e a vida são comuns se você decidir seguir essa linha. Diza disse antes de olhar para o céu azul. A vida que você viveu até agora tem sido bastante protegida, Ashton. Há coisas que vão fazer você questionar tudo o que aconteceu no último século. Coisas que ninguém tem qualquer controle. Ashton ficou um pouco perturbado com os enigmas de Diza. Para ele, parecia que Diza estava tentando dissuadi-lo de fazer algo precipitado, ou que ela realmente queria lhe dizer algo, mas por algum motivo não podia. De qualquer forma, devemos voltar para dentro. Talvez a senhora possa ajudá-lo com as engrenagens. Não. Essa foi a resposta que a senhora deu a Ashton. Diz estava esperançosa de que a amante o ajudasse, afinal, quanto mais forte Ashton se tornava, mais rápido ela poderia alcançar seu sonho e sua vingança. Mas parecia que a amante não compartilhava os mesmos sentimentos. Especialmente dada a sua expressão estoica. Ela estava com um humor um tanto feliz quando eles saíram de manhã, então algo deve ter acontecido enquanto eles estavam do lado de fora. Algo bastante problemático. Eu entendo, Ashton respondeu com a maior sinceridade antes de ir embora. Ashton também percebeu a mesma coisa e decidiu fugir de lá antes que pudesse ser pego na bagunça. Ele não sabia o que tinha acontecido, nem se importava com isso. Contanto que ela não esteja morta, está tudo bem comigo. No entanto,
Havia algo dentro dele que não queria que outra pessoa causasse muitos problemas para ela. Essa emoção não estava lá porque Ashton de repente desenvolveu alguns sentimentos por ela longe disso. Ele pensou assim, pois não conseguia se satisfazer com o mau humor da senhora, sabendo que não era algo que ele fazia. Ele queria ser o único que poderia tornar sua vida miserável. Tanto assim, que ela estaria implorando para ele matá-la. Esse era o plano dele, tirar tudo o que ela tinha e torturá-la até ela perder a porra da cabeça. Mas ele sabia que não era nada mais do que uma fantasia sua. Por enquanto. Primeiro, eu preciso ficar mais forte. Forte o suficiente para derrubar a senhora sozinha. Mas porra. Preciso de algumas engrenagens. Ashton nunca soube como seria ter algum dinheiro e não poder gastá-la de forma construtiva. Bem, agora ele fez. Ele estava praticamente carregado e ainda assim não havia nada em que pudesse gastá-lo. Ele entrou em seu quarto pensando nos próximos passos de seu plano. Foi quando ele viu a outra pessoa presente dentro de seu quarto. Os olhos de Ashton não podiam ver quem era, mas sua habilidade de percepção estava formigando como um louco. Não vendo outra maneira, Ashton decidiu aumentar ainda mais seus órgãos sensoriais, transformando-se parcialmente em lobisomem. Seus sentidos cresceram um pouco. É bom saber que você não está desperdiçando suas habilidades porque eu estava fora. A voz de Lucifer ecoou dentro da cabeça de Ashton. E bem, Ashton não sabia se deveria estar feliz ou preocupado por estar ali. Lucifer, onde você está? O que você quer dizer onde você está? Você acha que se eu descer à terra você será capaz de me sentir? Achei que sua inteligência tinha aumentado, mas você ainda é um idiota. Apóstrofo. Esse bastardo estava sempre chamando-o de idiota. Não importa qual fosse o contexto da conversa, sempre terminava com Lucifer chamando-o de idiota. HM. Vejo que você obteve algumas habilidades. Talvez você não seja tão idiota assim, porque você está aqui. Se tudo o que você queria era me chamar de idiota, então obrigado. A mensagem foi recebida em alto e bom som. Suspiro. Às vezes eu esqueço que você é apenas uma criança. Rose, você se importaria de fazer as honras? Quando Lucifer pronunciou essas palavras, uma mulher apareceu bem na frente de Ashton. Ela estava desconfortavelmente perto dele. Sem falar que suas roupas pretas surradas deixavam um pouco para a imaginação de uma adolescente. Vamos, Lucifer, dê uma folga para o garoto. A voz da senhora era tão sedutora quanto sua aparência. Rose, como era chamada, era uma vampira e estava usando seu charme para obscurecer a mente de Ashton. No entanto, levou apenas um momento para Ashton sair do transe de seus encantos. Esse garoto é bom. De repente, a voz de Rose ficou séria. Ser capaz de quebrar meu charme em uma idade tão jovem, quando as pessoas não conseguem parar de ficar obcecadas com a intimidade. Impressionante, eu sei como escolhê-los. O que está acontecendo aqui? Ashton perguntou a Lucifer e tudo o que ele podia ouvir eram suas risadas. Ouvi dizer que você queria algumas engrenagens. Então pensei em pedir alguns favores. Então, você está pronto para ir? Ir aonde? Para o mercado negro, é claro. Rose respondeu e rapidamente o arrastou. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 58, Mercado Negro. Ashton liberou suas mãos. Ele nem confiava completamente em Lucifer. Como diabos ele achava que confiaria em outra pessoa? Um vampiro em cima disso. Se alguém o visse andando com um vampiro, as coisas poderiam ficar problemáticas. Ashton era alguém que não deveria conhecer ninguém além da senhora e das pessoas com quem ela estava associada. Se ele foi pego com um vampiro, como ele vai explicar que conheceu um vampiro? Alguém definitivamente acharia algo estranho e seu segredo não seria mais um segredo. Eu não te conheço e não acho que te acompanhar em plena luz do dia seria uma boa escolha. Ashton estava no meio de falar quando sentiu o dedo de Rose em seus lábios. Boia, você fala demais, o que é desagradável para a maioria das mulheres como eu. Ela piscou para ele antes de levantar o dedo, mas eu entendo sua preocupação. Um lobisomem andando por aí com um vampiro não seria uma coisa sábia a se fazer. Felizmente, eu posso cuidar disso. Rose fechou os olhos por um segundo e no momento seguinte, sua pele pálida de vampiro se transformou em uma parecida com a dos lobisomens. Sua pele estava prosperando novamente e sua tez ficou mais viva. Além disso, mesmo sem seu charme, ela estava parecendo grossa. Seus olhos anteriormente carmesim se transformaram em um lindo tom de azul.
Seu rosto lentamente ficou vermelho quando o sangue mais uma vez começou a fluir dentro de seu corpo. Seu olhar mudou mais ou menos em sua totalidade. Mas havia algo muito mais chocante do que a mudança de aparência de Rose. Sua aparência não foi a única coisa que mudou, mas sua genética também. Ela tinha acabado de se transformar em um lobisomem. Dizer que Ashton estava chocado seria o eufemismo do século. Até agora ele estava pensando que era o único que possuía múltiplos genes. Mas, aparentemente, ele não era. Isso não é possível. O próprio sistema me disse que eu era o primeiro da minha espécie. Ashton relembrou a notificação que viu no momento em que foi acordado. Tem que haver mais alguma coisa que estou perdendo. Chocante, não é? Rose sorriu quando viu o olhar no rosto de Ashton. Não pense demais. Vou explicar tudo para você no caminho. Agora vamos, divirta-se, crianças. Encontro vocês mais tarde. Tenho que ir correr, então, você está dizendo. Vampiros e lobisomens podem acasalar um com o outro. Ashton sussurrou no momento em que Rose terminou de explicar por que ela tinha o poder de um vampiro e um lobisomem. Ao contrário de Ashton, Rose não recebeu seus poderes como ele. Ela não foi mordida por um vampiro e um lobisomem antes que seus poderes pudessem se manifestar. Em vez disso, ela foi concebida por uma vampira e um lobisomem. O pensamento de um lobisomem ficando íntimo de um vampiro era um pouco inverossímil. Afinal, Ashton foi informado de que lobisomens e vampiros se odiavam desde o momento em que nasceram. Como se fosse programação genética. Além disso, ao contrário dos lobisomens, o vampiro não tinha um sistema reprodutivo ativo porque, bem, eles estavam mortos para todos os efeitos. Portanto, o pensamento deles conceber uma criança era estranho. A menos que o que a senhora estava lhe ensinando fosse falso. É por isso que Ashton teve dificuldade em acreditar no que Rose estava dizendo a ele. No entanto, sua história ficou escura muito rápido. Seu pai lobisomem era aparentemente um agente da coroa. Não de Licania, mas de um dos outros reinos menores. Ashton já podia prever o que estava prestes a acontecer. O pai de Rose traiu sua mãe e lançou um cerco. No entanto, até mesmo seu pai subestimou os vampiros e foi obliterado. Mas como Rose era filha daquele homem, ela foi jogada fora para morar sozinha. Ninguém, nem mesmo sua mãe, tentou dissuadir os outros. Em vez disso, foi ela quem abandonou voluntariamente seu filho só porque tinha os genes de um lobisomem dentro de si. Lucifer me encontrou então e me ajudou a sobreviver. Sem ele, eu teria morrido há muito tempo. Rose sorriu fracamente, quanto à sua pergunta. Sim. Eles podem acasalar juntos. No entanto, as chances de conceber um filho disso são extremamente baixas. Mas mesmo assim, é muito melhor do que ser mordido por 3 criaturas diferentes. Eu ainda não me lembro muito, se é que há alguma coisa sobre o que aconteceu naquela noite. Ashton encolheu os ombros. Sempre que eu me forço a me lembrar de alguma coisa, minha cabeça parece que vai se dividir ao meio em pouco tempo. Eu perco a consciência. Interessante. O primeiro ser do tipo dele e ainda assim ele não conhece os segredos de sua origem. Interessante mesmo. Existem mais pessoas como você, Rose? Quero dizer, vampiros lobos. Ah, então você já deu uma olhada nas minhas estatísticas. O comportamento de Rose mudou de volta para seu eu alegre. Você sabe que é rude espiar uma senhora sem o consentimento dela? Você sabe que é um crime sequestrar alguém? Escolha seu veneno e suas palavras com cuidado. Ashton respondeu. Bem, tecnicamente, era sequestro. Ninguém sabia para onde Ashton havia desaparecido, pois ele não havia contado a ninguém que estava partindo. Tudo o que ele disse foi que estaria em seu quarto. Além disso, dada a atmosfera tensa ao redor da casa, Ashton duvidava que alguém notaria que ele não estava lá. Quanto às estatísticas de Rose, elas eram extraordinárias. Nada muito brilhante, mas ainda assim ela era mais ou menos forte o suficiente para levar alguns guardas da cidade sozinha. Ela tinha um nível mais alto do que ele, então ele não podia ver as habilidades e habilidades que Rose possuía. Mas ele podia ver o resto incluindo suas estatísticas. Sublinhado nome, rosa espécies, vampiro, inativo, lobisomem, ativo. Status, Vampire Wolf classe, mago de batalha, assassino título, rebelde, conjurer, Mystic Slayer, idade, 29 anos sexo, feminino grau, Dethier, a evolução é possível. Afiliação, lobisomens. Nível de lobisomem, 28 nível de vampiro,
30 estatísticas, HP, 10.000 dano, 57 armadura, 45 furtividade, 87 vigor, 67 agilidade, 69 inteligência, 58 natureza, vigilância. O nível do usuário é muito baixo para visualizar informações estendidas. Sublinhando HM. Sim. Existem outros como eu. Mas eu não acho que eles saibam a identidade de outros vampiros. Oh bem, parece que teremos que continuar nossa conversa em outro momento. Nós chegamos. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 59. Mercado Negro. 2. Para um mercado negro secreto, esse lugar não é óbvio demais. Ashton murmurou assim que passaram pelos portões. Nunca disse que era um lugar secreto. Todo mundo sabe que esse mercado existe. Mas poucos sabem o que tem dentro. Rose respondeu com um sorriso. O lugar estava lotado diferente de qualquer outro lugar. Ashton tinha visto anteriormente. Ao mesmo tempo, também não era animado, o que era um pouco estranho. Ninguém estava nem olhando um para o outro. Quase parecia que eles eram um bando de mortos-vivos andando por aí. Sem mencionar que eles tinham acabado de entrar e a estranheza do lugar já estava ultrapassando as paradas. Mas a primeira coisa que Ashton notou foi a presença do que parecia ser centenas de pessoas armadas. Eles eram fortes, talvez até mais fortes do que os guardas da cidade. O que não era motivo de surpresa, considerando que o mercado negro não era afiliado à associação de comerciantes. Assim, ao contrário deles, os donos do mercado negro não podiam depender da segurança fornecida pelos guardas da cidade. Como resultado, eles tiveram que contratar mercenários para proteger seu território e mantê-lo livre de brigas. Não olhe para eles tão atentamente se você não quer que eles chutem o seu traseiro. Você não quer ser banido daqui também, quer? Rose murmurou e o conduziu para dentro. Ashton balançou a cabeça e seguiu atrás de Rose. O mercado negro era o único lugar em contingente onde ele podia comprar e vender coisas agora. Seria ruim se ele acabasse fazendo algo como o que aconteceu na loja do comerciante. Além disso, Ashton tinha a sensação de que esses mercenários não seriam tão indulgentes quanto os mercadores. Ashton tinha a sensação de que eles eram a razão pela qual todos no mercado estavam se comportando com a máxima disciplina. Afinal, causar problemas lá seria como cometer suicídio. Você acertou. Ashton ouviu a voz de Rose, mas surpreendentemente sua boca não estava se movendo. Telepatia. Algo parecido. Além disso, é melhor se comunicarmos assim. Forma de comunicação muito segura e indetectável. É uma habilidade de vampiro. Não. É uma habilidade inata. Rose o corrigiu. Aqueles que têm um tipo de gene não têm essa habilidade, pois essas habilidades só aparecem quando dois genes diferentes se misturam. Todos os híbridos têm uma habilidade exclusiva. No entanto, como você é tríbrida, deveria ter, não uma, mas 3 dessas habilidades. 3? Eu não acho. Ashton encolheu os ombros. Até onde ele sabia, ele só tinha uma habilidade inata e essa era a sua habilidade de detecção. Mas o pensamento de ter mais de uma dessas habilidades com certeza era bom. Habilidades inatas levam tempo para se manifestar. É como se você tivesse uma arma que nem sabe que tem. Mas eles se revelarão no momento mais oportuno. Rose riu. Você também pode dizer que essas habilidades são armaduras de enredo. O que diabos é uma armadura de enredo? É mais forte do que a armadura de couro de Nemean. Apóstrofo. Você vai saber em breve. Embora estivessem cercados por inúmeras lojas que vendiam armas excelentes, Rose continuou avançando. De vez em quando, Ashton via algo que chamava sua atenção, mas Rose conduzia à frente. Você sabe que estamos aqui para comprar algumas coisas, certo? Ashton retrucou quando finalmente ficou chateado. Estamos aqui para pegar alguns equipamentos, sim. Mas nunca disse nada sobre comprá-los. É? Não me diga que vamos roubar? Você não viu aqueles guardas? Não sei quanto a você, mas não quero cruzá-los. O que? Por que roubaríamos? Lucifer não lhe disse nada. Receio que não. Quer saber, vá ver o preço dessas coisas. Enquanto isso, preciso conversar com alguém. Ashton saiu para fazer o que lhe foi dito, mas antes disso, ele se virou para ver que Rose estava perdida em seus pensamentos. Mas Ashton sabia que ela estava tentando entrar em contato com um certo conhecido mútuo. Ela pode ligar para Lucifer quando quiser. Interessante. Bem, vamos ver o preço e...
Ashton ficou chocado ao ver o preço das engrenagens. As engrenagens eram genuínas, assim como seus preços. Quase todos eles eram incomuns ou raros com efeitos permanentes. Mas os preços deles estavam um pouco fora do orçamento para ele. Mesmo o equipamento mais barato tinha um preço de 10.999 unidades azuis. O diabo está errado com esses preços. Eles são feitos de algum material mítico ou algo assim. Agora você entende por que não estamos aqui para comprar nada. Rose disse enquanto se aproximava dele. Já que as armas são autênticas, os preços também são autênticos. Ashton havia se perguntado anteriormente por que os outros não vieram comprar coisas do mercado negro, em vez de comprar coisas de merda dos comerciantes. A resposta foi clara. Enquanto os comerciantes vendiam coisas de merda, essas engrenagens eram realmente acessíveis. Ao contrário das coisas que foram vendidas no mercado negro. As armas, materiais e poções, tudo no mercado negro era autêntico e não enganavam seus clientes. Mas essas coisas não eram acessíveis para a maioria das pessoas. Eu não posso comprar nada aqui. E eu estava pensando que estou pronto para o resto da minha vida com o dinheiro que eu tenho. Ashton coçou a nuca e deu um passo para trás. Então, o que vamos fazer agora? Nós não vamos fazer nada. De repente, um sorriso sinistro surgiu no rosto de Rose quando ela disse aquelas palavras. É hora de você mostrar suas habilidades, boia. Ashton estava visivelmente confuso. Ele não tinha ideia do que diabos Rose estava falando. Que habilidades ele deveria mostrar? Habilidade para ficar confuso o tempo todo? Estou falando sobre suas habilidades de combate, é claro. Rose balançou a cabeça. Vender e comprar coisas não é a única coisa pela qual o mercado negro é famoso. Sua principal atração não são as coisas que as lojas têm a oferecer, mas as lutas clandestinas. Espere o quê? Eu deveria lutar. Ora, você não sabe lutar. Ashton balançou a cabeça. Esse não era o ponto. O próprio termo lutas clandestinas significava que a coisa era perigosa e provavelmente ilegal. Ele queria entrar na academia e achava que ninguém ficaria satisfeito em saber o que ele estava fazendo. Ele pode até ser expulso da academia também. E esse não era um risco que ele estava disposto a correr. Relaxe. Eu tenho você coberto. Rose colocou a mão em um subespaço e puxou uma máscara. Aqui, use isso. Vai esconder seu rosto e então você pode usar seus outros genes para lutar. Dessa forma, sua identidade permanecerá segura. Agora vai antes que seja tarde demais para se registrar. Então eu vou ganhar dinheiro, lutando. Não é dinheiro, não. Rose murmurou. Aqui as pessoas lutam por equipamentos. Embora haja recompensas monetárias, eu as levarei como taxas de conveniência. Por que você vai pegar o dinheiro quando eu vou lutar? Você acha que eu vou te ajudar de graça, boia? Nada é de graça neste mundo. Quanto mais cedo você se acostumar, melhor será para você. Agora vamos. E aqui estava eu, pensando que ela está me ajudando no lugar de Lúcifer. Puta gananciosa. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 60. Briga. 1. Fiel à sua palavra, Rose começou a agir como se fosse a empresária de Ashton. Não havia esperança para Ashton conseguir algum dinheiro dela. Mesmo que o dinheiro fosse por direito dele. No entanto, havia uma coisa que Ashton gostava em Rose. Mesmo que ela mostrasse que não se importava com ele, ela o estava ajudando bastante. Mas, novamente, também poderia ter sido porque ele era um ganso de ouro para ela. Assim, quanto melhor ela cuidasse dele, mais recompensas ela poderia extrair dele mais tarde. Além de tudo isso, havia uma coisa que Ashton estava animado. O uso das armas. Como ele não podia usar nenhuma arma ou armadura que havia recebido como recompensa da academia, isso o deixou com uma opção. Ele teria que usar as espadas gêmeas que ele pegou depois de derrotar aqueles sugadores de sangue todas aquelas semanas atrás. Seria a primeira vez desde que ele os usaria. Além disso, como sua identidade seria ocultada graças a essa máscara, ele não viu problemas a usá-las. Quanto a essa máscara, também não é comum. Ashton pensou enquanto tocava a máscara que parecia a parte frontal de um crânio humano. Eu me pergunto se Rose sabe sobre os efeitos ocultos da máscara. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria: ela não sabe. Ou então ela não o teria dado tão facilmente. Sublinhado item: máscara de vampirismo tipo armadura assassin gear semente a defesa,
37 a 45 HP por ataque e furtividade, mais 12 pontos bônus de estatísticas, armadura, mais 10%, enquanto equipada para uso, aumenta com o nível do usuário. Reduz em 2x o dano recebido de criaturas noturnas. Reduz em 1,2x o dano recebido de lobisomens e mortos-vivos. Aumenta todas as estatísticas em 10% quando equipado. Aumenta os níveis de um vampiro em 3 níveis. Raridade, raro descrição. Uma máscara que dizem ter pertencido à própria Rainha Drácula. Não se sabe de qual crânio esta máscara foi esculpida, mas o crânio é definitivamente de um humano. Pensar que qualquer humano já teve poderes como esses era louvável. Tanto que até a própria rainha elogiou o homem por sua bravura e esforços que fez para acabar com os vampiros. Infelizmente, devido à história sombria e confusa dos vampiros, a identidade de um homem tão valente estava perdida há muito tempo. Mas um dia, quando a rainha acordar novamente, esse momento poderá revelar mais uma vez a identidade do humano. Até então, a máscara servirá ao seu propósito e tornará seu portador invencível. A arma foi encantada e imbuída de habilidades e efeitos únicos. Efeito esse, protege o portador dos efeitos negativos de ataques psíquicos como cegueira, confusão, tontura e paralisia. Aumenta a defesa mental do usuário em 1 grau, quando equipado. Concede ao usuário a habilidade ativa, Oni-Witch Shadow. Permite que o usuário troque de lugar com uma sombra. No entanto, a sombra precisa estar ligada a um ser senciente. Imediatamente após trocar de lugar, o usuário também receberá um aumento na velocidade de movimento em 20%, que decai ao longo de 2 minutos. Esta habilidade pode ser ativada 5 vezes por dia. Tempo de espera, 2 horas. Raio de ativação, 20 metros. Sublinhando sim. Ela não sabe nada sobre essa máscara. Mas bom para mim. Ashton sorriu distraidamente. Eu vim aqui para pegar um equipamento e posso acabar pegando 2 em vez disso. Para que diabos você está sorrindo? Rose finalmente terminou de colocar Ashton em uma luta e fez suas apostas. Não seja tolo em pensar que você pode vencer tão facilmente. Acredite em mim. Subestimar meus oponentes não é meu estilo de luta. Ashton tinha um olhar sério em seu rosto. Mas vai ficar tudo bem? Quero dizer, eu sou um vampiro no meio de uma cidade cheia de lobisomens. É com isso que você está preocupado? Rose acabou rindo tão alto que todos ao seu redor se viraram para eles. Não se preocupe. Este mercado negro é um lugar que se importava mais com suas merdas do que com quem entra ou sai de suas instalações. Ela continuou, em outras palavras, não importa quem você é, desde que você compre algo ou entretenha-os de alguma forma. Portanto, certifique-se de que sua luta seja divertida. Ashton assentiu e eles foram em direção à arena. A arena estava lotada de pessoas de todas as cores, gêneros e raças. Ao contrário do ambiente do lado de fora, não havia nada de tranquilo nesse lugar. Nenhuma única pessoa estava segurando suas vozes e gritava continuamente com os 2 lutadores dentro do ringue. Todas essas pessoas haviam apostado nesses lutadores e nenhum deles queria perder seu dinheiro ganhado. Agora, a luta entre 2 lobisomens estava acontecendo. Um deles estava tão empolgado que Ashton pensou que se alguém esfaqueasse o homem, ele explodiria como um balão. Enquanto o outro homem tinha uma estrutura consideravelmente menor, mas um corpo altamente ágil, o que era suficiente para garantir que nenhum dos socos do homem volumoso se conectasse a ele. Mas os socos do homenzinho eram mais ou menos inúteis contra o grandalhão. Assim, forçando os 2 em um impasse. Essa também era a razão pela qual a multidão estava ficando toda irritada. Eles estavam lá para pegar seu dinheiro, não para testemunhar sua luta desnecessariamente longa. A luta de Ashton aconteceria depois de algumas lutas. O que era bom, considerando que isso lhe daria tempo suficiente para se familiarizar com a forma como eles lutavam entre si e analisar seus movimentos. Enfim, tudo estava indo bem. Muito selvagem, não é? Rose teve que literalmente gritar enquanto estava sentada ao lado de Ashton e ainda assim ele mal podia ouvi-la. Mas quando isso não funcionou, eles mais uma vez começaram a se comunicar usando telepatia. Will não chega nem perto de descrever este lugar. Como diabos não ouvimos nada disso enquanto estávamos lá fora? Estas não são paredes comuns, boia. Elas foram feitas pelos cristais encontrados em criaturas noturnas e têm propriedades de cancelamento de ruído. Alguém poderia fazer uma explosão acontecer aqui, e o prédio iria parar antes que qualquer tipo de som escapasse deste lugar.
Eu não posso me perguntar por que eles fariam algo assim, disse Ashton com um olhar sarcástico no rosto. Havia duas razões pelas quais eles fariam isso. Ambos os quais Ashton estava bem ciente. Em primeiro lugar, o barulho garantiria que qualquer pessoa que ainda não conheça o circuito de lutas underground, nunca venha conhecê-lo por conta própria. A menos que alguém os convidasse, como Rose o convidou. O segunda e última razão era garantir que o negócio acima deles não fosse prejudicado de forma alguma. Parecia que os misteriosos donos do lugar sabiam como separar negócios e lazer. Enquanto Ashton estava pensando em tudo isso, a luta dolorosamente longa finalmente chegou ao fim com o baixinho vencendo. Parece que não importa o quão volumoso alguém se torne. Suas bolas são sempre suscetíveis a golpes baixos não intencionais. Uma vez que o grandalhão estava de joelhos, era apenas uma questão de tempo até que o baixinho terminasse a partida. Esses movimentos são permitidos. Qualquer coisa é permitida uma vez que você está dentro do ringue. Desde que você não mate alguém. Rose respondeu com uma piscadela. Mesmo avanços sexuais não são proibidos, então talvez precise estar ciente disso. Estou lutando com uma mulher? Não apenas qualquer mulher, mas um alfa entre os lutadores. Ela nunca havia sido derrotada em uma partida antes. Tudo graças ao seu charme. Mas já que você pode resistir a mim, quem sabe, você pode se tornar o primeiro a derrotá-la e se você for capaz de fazer isso, você pode pegar qualquer arma rara das lojas. Portanto, certifique-se de dar o seu melhor. Então é por isso que você me testou naquela época. Você queria ver se eu estava pronto para o desafio ou não. Ashton teve um momento de compreensão antes de balançar a cabeça. Tudo isso de lado. Você sabe mais alguma coisa sobre a mulher? Não. Esse é o ponto. Ninguém sabe quem ela é ou de onde ela veio. Está tudo envolto em mistério. Mesmo os corretores de informações não têm nenhum sobre ela. É como se ela fosse um fantasma. Um fantasma, você diz? Interessante. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza